Glória a Deus, né, por mais desta reunião, pela vida de cada um de vocês. E a gente que confia no Senhor, a gente não perde batalha, né? E por mais que venha luta, adversidades, às vezes é um irmão enfermo, é um problema ali, outro aqui, mas a gente sabe o Deus a quem a gente serve, né? Que a vitória é certa. E eu orando pela reunião, me vinha ao coração: eu sou o seu abrigo. Então, Deus, Ele é o nosso abrigo. E a gente vai estar vendo isso na palavra do Senhor. No Salmo, a gente vai ler o Salmo 91. Salmo 91 e depois o Salmo 57. Salmo 91, versículo 1. Depois o 57. Salmo 91. Hoje a gente não tem nenhum visitante, mas segunda-feira vai ter, em nome de Jesus. Então vamos lá. Todos já acharam? Então fala assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Vamos estar lendo até o 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agora vamos estar lendo o Salmo 57, 1. Fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Vamos estar lendo somente até o 3. Então aqui o Senhor está falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí a gente pensa assim: o que é habitar? Né? Faz morada, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, nós temos que habitar em Deus. Eu fiquei estudando a mensagem e eu fiquei pensando lá em casa, né? Eu estava em casa e eu vi que o Celso lá em casa, ali, ele habita ali. Então o Celso ali parece que ele não tem nem doença. Ele anda rápido, ele vai ali, vai aqui, mas sai com o Celso para algum lugar. Então parece que quando você habita em um lugar, você tem liberdade naquele lugar. Parece que você não tem nem doença, porque ali é o seu habitar ali. Você conhece tudo, você desenvolve tudo muito bem. Então habitar é isso, é você estar num lugar e saber que lá você está seguro. Quando a gente está na nossa casa, a gente se sente seguro? Muito, né? A gente chega, quando eu chego em casa, eu falo: Deus, graças a Deus, cheguei. Entro, fecho a porta, glória a Deus. Mas nós só estamos seguros quando nós estamos com Deus. Por mais que você chegou em casa, por mais que você se sente seguro, a nossa segurança, ela é de quem? De Deus. E com Deus, nós precisamos ter medo de alguma coisa? Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro, né? Descansará. Então, se nós estamos habitando em Deus, se nós temos Deus na nossa vida, de verdade, nós temos que descansar. Aí vai vir problema? Vai. Mas quem está com você? Quem habita na sua vida? Está cuidando de você. Então nós temos que o quê? Descansar nele. E aqui fala a sombra do Onipotente, né? E habitar também fala de quê? De intimidade.
E eu vendo o céu, sandália em casa, eu fui no velório da irmã dele com ele. Não, mas chegou lá, eu falei, céu, você tá me passando vergonha, céu. Gente, e ele custando andar, tudo. Agora hoje lá em casa, sobe escada, desce escada. Eu falei, gente do céu. Então, habitar é você ter intimidade com Deus, né? Então os céus têm intimidade lá em casa. Então ali é diferente. E com Deus também tem que ser diferente. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus, deixar Ele habitar em nós, né? Buscar essa intimidade e orar, e clamar, e sabe, buscar isso do Senhor, deixar Ele habitar em nós. E o que vai acontecer? Nós podemos descansar. E aqui que falou o Salmo 91 aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, no final ele fala, descansará. Então nós precisamos descansar as nossas vidas no Senhor. Vai vir problema na nossa vida? É claro que vai. A Bíblia fala, quando a gente está no mundo, a gente está sujeito às coisas do mundo. Então a gente vai ver coisas que a gente não queria ver. A gente está vendo lá aquelas enchentes lá no sul, né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente vai focar naquilo? Não, nós vamos focar naquele que é a solução para aquele problema. Então Deus é a solução lá para o sul, Deus é a solução para a nossa vida, Deus é a solução para a nossa saúde, Deus é a solução, gente. Então por que a gente foca no que é ruim? Ah, mas é aquela chuva. Gente, deixa Deus cuidar. Nós vamos fazer a nossa parte, mas nós vamos descansar no Senhor, né? E habitar também fala muito de segurança, né? Proteção. Deus nos esconde. E habitar também fala de lugar secreto, né? A gente sempre tem um lugarzinho secreto na nossa casa, né? Que a gente gosta de orar lá. Essa noite eu acordei 4 horas da manhã, em vez de eu orar no quarto, eu desci e fui orar na sala. É o lugarzinho que a gente tem, o lugar secreto de buscar o Senhor. Então, a gente precisa ter esse lugar secreto na nossa vida, lugar de intimidade. E quando nós temos esse lugar secreto, quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente vai para a intimidade, o que começa a acontecer na nossa vida? Vai vir revelação de Deus. Deus vai começar a se revelar a nós, porque nós estamos íntima dele, nós estamos buscando, nós estamos descansando nele, nós escondemos nele a nossa vida, os nossos problemas, nossas adversidades, a nossa casa. Senhor, esconde os meus filhos, esconde a minha casa, me esconde no seu esconderijo. E ali naquele lugar secreto, Deus vai se revelar a nós. Eu ouvi um testemunho tão bonito e eu falei, gente, quem não crê nem acredita no testemunho. O pastor de uma igreja, ele começou a se reunir com as pessoas da igreja para orar todos os dias. Eles não oravam só na segunda igual nós não, gente. Era de segunda a domingo. E eles oravam, e Deus começou o quê? Com aquela intimidade deles, eles começaram a ter revelação de Deus. Com aquele lugar secreto de oração, Deus começou a revelar a eles. E Deus, quando se revela a nós, às vezes não é para nós não, é para o outro. E dizendo que um dia, orando lá, e Deus fala com eles, vai lá na rua tal, tem um prédio verde, uma casa branca atrás, e tem uma mulher lá, corre lá, é o número tal. O Espírito Santo falou. E eles chegou lá, a mulher pulando lá, não sei de que andar. E eles correu com a situação e salvou aquela mulher. Sabe por que aquela mulher foi salva? Intimidade. Lugar secreto. Salvou uma pessoa. Aleluia!
Gente, nós precisamos disso. Intimidade com Deus, habitar em Deus. Assim como na casa da gente, a gente já fica à vontade. Deus, eu quero isso. Eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero ter liberdade com o Senhor. Eu quero descansar no Senhor. Eu não quero murmurar, não quero reclamar. Eu quero descansar no Senhor. E o Senhor vai se revelar a nós, né? E eu achei tão interessante também, Moisés, quando Deus se revela a ele, ele estava lá cuidando das ovelhas e Deus aparece para ele e ele ouve a voz de Deus e ele fala, Moisés, e ele vê a sarça lá queimando e ela não, a árvore queimando a sarça e ela não se consumia e ele quis ir lá em Deus. E eu falei, é assim que nós temos que ser. Nós vimos um sinal, nós temos que chegar mais perto. E ele chegando mais perto, Deus falou, para aí, senão tá, é aí que você tem que ficar. E ali Moisés começou aquela intimidade com o Senhor. E através daquela intimidade, Deus falava com ele falava com o povo e ele começou a conduzir o povo para Deus, né? E ali Moisés sempre tinha aquele lugar de falar com o Senhor. Ele subia lá, Deus dava os mandamentos e Moisés descia. E quando Moisés descia, o rosto de Moisés brilhava. E eu fiquei pensando, será que nós estamos brilhando sempre? Ou tem dia que a gente tá pretinho? Então, a gente precisa estar sempre na intimidade com o Senhor, independente de qualquer problema, né? E aqui, deixa eu ver o que eu marquei mais para falar aqui, né? Então, outra coisa que eu fiquei imaginando hoje, né? Deus precisa nos achar. E o meu menino foi almoçar lá em casa, é só um exemplo para vocês entenderem. E quando ele chega, a minha netinha vai esconder dele. Aí ela esconde, aí quando ele acha ela acha bom, né? E Deus é a mesma coisa. Deus, Ele quer que a gente ache Ele. E quando a gente acha Deus, pensa o jeito que Deus fica, gente. Porque a netinha lá, quando o meu menino acha ela, é uma festa. Aí eu pensei, gente do céu, quando a gente acha Deus, quando a gente encontra Deus, olha a alegria que Deus fica. Quando a gente encontra Ele no esconderijo, ali no secreto, eu encontrei Deus, Deus falou comigo, olha como eu estou diferente, eu estou com um brilho diferente. Então a gente sabe que a pessoa está na intimidade com o Senhor, né? E a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, né? Então a gente não tem que confiar na gente mesmo. A gente sempre tem que confiar no Senhor. Muitas vezes a gente confia que é nós que vamos resolver uma situação. Às vezes Deus vai nos dar sabedoria para fazer algo. Mas a gente tem que confiar mesmo no Senhor. A gente não pode confiar no nosso dinheiro, no nosso talento, em nada nosso. Sempre em primeiro lugar, confiar no Senhor, né? E eu vejo aqui no grupo que enfrentar a velhice não é fácil, né, gente? Quem acha fácil enfrentar a velhice aqui? Só vou saber quando eu chegar lá. Ah, é isso! Eu sei que muitas irmãs passando por tantas tribulações, tantas tempestades, né? E enfrentar a velhice, gente, não é fácil. Lá na igreja eles falam melhor idade. Eu falo, gente, é um tempo de enfrentamento.
É um tempo assim de enfrentamento de tantas coisas, né? Mas o que acontece, gente? O que acontece? Quando nós estamos enfrentando tempestades na nossa vida, quem é o nosso abrigo? Em quem nós devemos descansar? Nós vamos enfrentar, não tem jeito, gente, a idade chegou. Se você for ler a Bíblia, Isaac, quando foi abençoar lá Jacó e o seu irmão, até esqueci o nome aqui, Esaú, ele estava cego. Isaac, gente, o que sobra para nós? Você entende? Então é um enfrentamento, mas o que a gente tem que fazer? Descansar em Deus, entregar tudo para Deus. Deus, até aqui o Senhor cuidou de mim, o Senhor vai continuar cuidando. E a velhice, ela tem que chegar, senão nós vamos morrer cedo. Mas nós vamos enfrentar ela com o quê? No esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra de Deus, né? Então, e muitas vezes Deus vai nos livrar no problema, né? Até eu pus aqui, no problema ou do problema. Então Deus age conosco do jeito que Ele quer. Com Daniel, Ele livrou ele na cova dos leões. Ele passou por aquele pesadelo, mas Deus livrou. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou eles dentro da fornalha. Então, gente, Deus tem a forma dele agir. E nós, o que cabe a nós? Confiar. Estar sempre aonde? No abrigo do Senhor. Descansando em Deus em todo o tempo, né? E uma frase que eu ouvi, que eu achei muito bonita, ela fala assim: oração é pra gente fraca. Porque gente fraca é que depende de Deus. Porque aquele fortão, ele depende de Deus? Ele depende de nada. Então, quando nós oramos, nós temos que falar para Deus: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Eu sou uma miserável, fraca e pecadora. Mas eu tenho um Deus forte, um Deus poderoso, que pode todas as coisas, né? E Deus é o nosso abrigo, o nosso consolo. É Ele que vai nos ajudar. Então, oração não é para o Todo-Poderoso, não. Oração é para os fracos, que ora para quem? Para o Todo-Poderoso, porque Ele é forte e Ele pode nos ajudar, Ele pode nos abrigar, Ele pode nos abençoar, Ele pode todas as coisas. Mas, gente, não pense nós que nós vamos passar assim nesse mundo tão pecaminoso, igual está o mundo, sem sofrer nenhum dano. Até porque todos nós somos, por mais que a gente queira acertar, nós somos pecadores. Tem hora que a gente ainda fica meio estressadinha, tem hora que a gente fala algo que não deve. Então todos nós estamos numa condição de pecadores, mas nós já fomos justificadas, né? Justificados pelo Senhor, mas nós estamos aqui no mundo, sujeitos a muitas coisas. Mas quando nós nos refugiamos em Deus, buscamos Deus, habitamos ali no seu esconderijo, as coisas mudam. Nós estamos guardadas, nós estamos protegidas e ali a história muda muito. Então, por que nós temos que buscar mais intimidade, buscar mais o Senhor? Porque nós precisamos dele 100%, né? Em 1 Samuel 3, vamos ver o que está falando. 1 Samuel 3. Nós vamos ler um pouquinho aqui. 1 Samuel tá para trás aí do Salmo. Um pouquinho. 1 Samuel 3 fala assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar
acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor Deus a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor ali e esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que há a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, com respeito à sua casa, e começarei e o cumprirei. Vamos ler somente até aqui. Então aqui conta a história de Samuel. Samuel, a mãe dele era estéril, né? Eu acho que vocês já ouviram eu contar a história aqui. A mãe dele, a Ana, era estéril e ela chorava muito para ter um filho. Eu penso que não é fácil a gente ser estéril, a gente não ter filhos, né? E ela chorava muito e certo dia ali ela orando, ela falou: Deus, se o Senhor me dá um filho, eu vou dar ele de volta para o Senhor. E ali Deus deu um filho para ela, o Samuel. E assim que ele nasceu, passou pouco tempo, ela levou ele para a casa do Senhor, para a casa do sacerdote Eli, para ele ser criado na casa do Senhor. E Samuel estava crescendo ali, Ana o visitava e ela levava túnicas para ele. E o que aconteceu? A casa de Eli, ela estava sendo corrompida pelo pecado. E ali, Eli começou a aceitar os pecados dos seus filhos. E quando você aceita alguma coisa, você se torna convivente daquilo. E os filhos pegavam ali as ofertas que levavam para o Senhor, porque ali na casa deles era a casa do Senhor, aonde estava a arca da aliança. E ali, antes de fazer a oferta para o Senhor, ele já queria as carnes para comer, né? E o pai começou a aceitar tudo isso. E Deus não se agradou. Então, gente, muitas pessoas acham que Deus é só amor. Mas Deus não gosta de nada errado. Deus não gosta de trem errado, não. E ali, Deus não estava mais falando com Eli. Ele era um sacerdote ali, só que Deus não falava mais com ele. Deus fala com o pecador, gente? Não fala. Deus não falava mais com ele. E o que aconteceu? Deus sempre tem um plano. E ele falou assim: eu vou pegar o filho de Ana, o Samuel, e ele vai ser o novo profeta em Israel. E ali, quando Samuel ainda era menino ainda,
Deus já chama Samuel e começa a usar Samuel. Por que que Deus falou com Samuel e não falou com Eli? Do pecado. Então, o que que a gente tem que ter muito cuidado na nossa vida? Com o pecado. Quando você aceita o pecado na sua vida, na sua casa, você se torna convivente dele. É claro que a gente tem famílias que ainda não se converteu, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com a situação. Mas a gente tem que deixar bem claro que a gente não concorda. Com amor, com carinho e tudo mais. Olha, aqui é a minha casa, aqui não entra isso, não entra aquilo, né? Então, agora se é o marido que ainda não converteu, tem que aguentar o tranco, gente, e orando a Deus, né? Porque ele é o chefe da casa, né? Então é muito importante a gente ter um posicionamento aonde a gente estiver, né? E Eli não teve. E então Samuel ouvia a voz de Deus, Eli não ouvia. E nós? Estamos ouvindo a voz de Deus? Ou Deus se calou conosco? Quando Deus para de falar comigo, eu fico doidinha. Quando a gente não sente mais a presença de Deus, a gente pira. O que eu fiz? Aonde eu errei? Que eu não sinto mais a presença do Senhor. Então, por quê? Às vezes você não confia mais nele. Você está passando por problema. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele ficou doente, cheio de chagas. Jó continuou confiando em Deus. E às vezes a gente passa por uma luta muito pequena. A gente vê um Rio Grande do Sul lá, com aquela catástrofe, a gente fala, cadê Deus? Uai, Deus é soberano. Eu sei que Ele é soberano. Só isso. E eu descanso. Ah, vamos ajudar lá? Vamos ajudar. Né? Mas o que acontece? Olhar sempre para o Senhor, descansar nele, habitar nele, buscar intimidade com ele. Para quê, gente? Para ele falar conosco, para ele habitar na nossa vida. Então a gente precisa descansar e não ser um Eli, mas ser um Samuel. Porque Samuel, gente, Deus falava. E Samuel, quando morreu, quando ele terminou lá, que ele já ia morrer, ele chegou para uma pessoa, eu lembro aqui, e ele falou assim, e se eu fiz alguma coisa errada, vocês me falam. E o outro falou assim, não fez nada errado. Ele não fez nada errado. Mas ele ainda se preocupou de ter feito. Mas foi o maior profeta que teve em Israel, né? Então a gente precisa avaliar a nossa vida, né? Parar de arrumar desculpa, porque pecadinho e pecadão é tudo igual, gente. Ah, mas é uma coisinha de nada. Mas é pecado. Afasta a presença de Deus de nós, né? E a gente não pode deixar que a presença de Deus se afaste de nós. Então Deus nos chama nessa terra para a gente ser voz dele na terra. Para a gente ser quem? Um Samuel. A voz de Deus na terra. Porque Deus falava com Samuel. Deus falava com Moisés. Por quê? Porque, olha aqui, gente, Samuel estava numa casa e ele era um menino. E ele começou a ver trem errado. Porque os tal filho de Eli, lá, Ofni e Finéias, pegava as mulheres lá na porta do templo. Não, os homens eram bagunçados. Samuel estava ali, vendo tudo aquilo. Mas ele pecou?
Ele chegou no final da vida dele e ele falou, se eu pequei, vocês me falam. Né? Mas não pecou. Mas Deus usava Samuel. Foi Samuel que foi lá e ungiu Davi como rei, né? Então, a gente às vezes tem uma desculpa. Ah, mas eu tô no mundo. Como? Como que eu não me contamino? Gente, a gente tem que ir se livrando. Ontem eu vi no Instagram lá, quando é fé, de repente, parece a Madonna lá, uma coisa esquisita. Aí eu falei, que é isso, gente? Aí eu já tirei de preço, né? Aí hoje eu tava falando com o meu menino, e a senhora viu? Eu falei, como é que não viu, ué? Pareceu lá 1 minuto, coisa horrível acontece. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com o que nós vemos, né? A gente tem que vigiar os nossos olhos, a nossa boca, o nosso agir, o nosso falar, o nosso proceder. Por quê? Quem habita em nós? Aonde nós estamos? No esconderijo do Altíssimo. Aí como que Deus vai nos aceitar no esconderijo dele se a gente estiver cheio de pecado? Tem jeito? Não tem jeito, né? Então, a gente pode perfeitamente estar no mundo e não se contaminar com o mundo. E eu vou ler aqui rapidinho, vocês não precisam ler. Nossa, vou acabar aqui, viu, gente? Lucas 2:25, aqui fala do Simeão. Então fala assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. E movido pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a sua palavra, né? Aqui depois ele fala, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Então Simeão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus falou com ele, você não morre sem ver o Salvador aqui na terra. E ali ele esperou em Deus, ele confiou na palavra de Deus. E ele viu Jesus nascendo ali, sendo consagrado ali no templo. Então, gente, Simeão era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, ouve Deus e confia em Deus, descansa em Deus. Simeão falou, agora eu posso morrer, porque agora eu já vi o Salvador, do jeito que o Senhor me prometera. Gente, Deus nos prometeu que Jesus virá, Jesus vai vir nos buscar. Quem crê nisso? Quem confia nesta palavra, gente? E quem descansa nisso? Nós temos que ser um Simeão. Nós temos que ouvir a palavra e confiar que ela vai acontecer. E Jesus vai voltar, gente. Ele vai nos buscar. Nós somos a noiva amada do Senhor. E para isso, o que nós temos que fazer? Ir para a intimidade, ir para o esconderijo. É lá que Deus vai se revelar a nós. É lá que nós vamos ser transformados. É lá que nós vamos brilhar, gente. Às vezes os problemas nossos estão muito, porque está faltando brilho. Eu lá em casa, quando começa a aumentar o problema, eu falo, o problema está em mim. Vou melhorar. E a gente melhora, a gente vai com jeitinho, as coisas vai se acalmando. Então, gente, vamos para o esconderijo? Vamos para o abrigo do Senhor? O que Ele mais quer é ser achado por nós. Lembra ali da historinha ali, né?
que quando o Lucas acha a Lisa, ela dá grita. E Deus é a mesma coisa. Quando a gente acha Ele, Ele se alegra. Ah lá, ela me achou, ela me buscou, ela foi para a intimidade, né? Agora eu vou me revelar a ela. Ela está debaixo das minhas asas. Ninguém toca sem a minha permissão, né? Então era esta mensagem. Deus abençoe.